Quando estou com aqueles cuja consciência é fraca, torno-me fraco. Sim, qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela, para que me permita falar-lhe de Cristo e eu possa salvar alguns. Faço isso para levar o Evangelho a eles e também pela bênção que eu recebo quando os vejo vir para Cristo. A paz do Senhor Jesus, pessoal! Está começando mais uma leitura. Nós estamos na campanha de leitura, do livro. Nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios também, E hoje nós vamos ler o capítulo 9. Eu já quero pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube, Curte a minha página, que tá tudo aqui. Se você quiser ler os livros do Novo Testamento comigo, então vem comigo que nós vamos ler muita Bíblia. Amém, gente? Vamos lá? Olha só, o capítulo 9 está escrito assim, ó. Não sou livre? Não sou um apóstolo? Não sou alguém que realmente viu Jesus, nosso Senhor, com os próprios olhos? E as vidas transformadas de vocês não são resultado do meu árduo trabalho para Deus? Se na opinião de outros eu não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Pois vocês foram ganhos para Cristo por meu intermédio. Pois vocês são o selo do meu apostolado. Olha o que o apóstolo Paulo fala, Esta é a minha resposta àqueles que questionam, julgam os meus direitos. Ou será que eu não tenho direito algum? Será que não posso pretender o mesmo privilégio dos outros apóstolos? Olha aí, o de ser hóspede na casa de vocês e comer e beber? Tá falando. Se eu tivesse uma esposa, eu não poderia levá-la nas minhas viagens, tal como fazem os outros apóstolos? E como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Olha, gente, será que só eu e Barnabé devemos continuar a trabalhar para o nosso sustento? Qual soldado no exército que tem de pagar as suas próprias despesas? Vocês já ouviram falar de alguém que planta uma vinha e não tenha direito de comer do seu fruto? Olha aí, qual o pastor que toma conta de um rebanho e não tem direito de tomar do seu leite? Olha o que ele está falando, gente. Não estou simplesmente citando as opiniões dos homens quanto ao que está certo. Estou lhes dizendo que a lei de Deus diz. Na lei de Moisés está escrito: não amordaçem a boca do boi, tá falando? Quando estiver debulhando cereal. Tá lá em Deuteronômio 25:4. Olha aí. Vocês acham que Deus está pensando só nos bois quando disse isso? Olha aí. Será que ele não estava pensando em nós também? Naturalmente que sim. Ele disse isso porque aqueles que aram e debulham devem esperar receber sua parte da colheita. Olha aí, nós temos plantado boa semente espiritual entre vocês. Seria demais recebermos de vocês alguma recompensa material? Olha aí. Vocês dão isso aos outros que pregam a vocês e é justo. Mas será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nunca usamos tal direito. Ele está falando. No entanto, nunca usamos tal direito. Mas suprimos as nossas próprias necessidades, sem a ajuda de vocês. Nunca exigimos pagamento de qualquer espécie, para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo.
Vocês não sabem que Deus disse aos que trabalhavam no templo que dos alimentos levados ali como oferta a ele, olha aí, tirasse uma parte para o seu próprio alimento? E os que servem diante do altar recebem uma parte do alimento que é levado ali por aqueles que oferecem ao Senhor. Do mesmo modo, o Senhor deu ordem para que aqueles que pregam o evangelho sejam sustentados pelo evangelho. Olha aí, tá vendo, gente? Por isso que a gente não pode julgar as pessoas, tá vendo? Olha aí, o Senhor deu ordens para que aqueles que pregam o evangelho sejam sustentados pelo evangelho, né? Contudo, olha o que Paulo fala, contudo, eu não tenho usado nenhum desses direitos. E não lhes escrevo isso para insinuar que estou exigindo esses direitos para mim mesmo. De fato, eu preferiria morrer a perder a satisfação que encontro em pregar a vocês sem cobrar nada. Olha aí, contudo, pregar o evangelho não é um mérito especial para mim. Ele está falando, né? Paulo está falando, não é um mérito especial para mim. Olha aí, eu não poderia deixar de pregá-lo mesmo que o quisesse. Olha isso. Tanta gente abandonando, né, o cargo. Olha aí. Eu não poderia deixar de pregá-lo mesmo que o quisesse. Eu seria completamente infeliz. Infeliz. Ai de mim se não pregar o evangelho de Cristo. Olha o que ele está falando, o apóstolo Paulo. Ai de nós, se não obedecermos o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Ele está falando aqui, ai de mim se não pregar o evangelho, eu seria completamente infeliz, porque a nossa felicidade vem do Senhor. Quais são os frutos do Espírito? Alegria, paz, amor. Então a alegria está no Espírito Santo. Quando eu estou aqui falando, transmitindo essa palavra, que não é uma pregação, é uma leitura, eu sinto uma alegria radiante dentro de mim. Eu sinto a alegria, a felicidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês, o pão da vida, porque é essa palavra que transforma, é essa palavra que muda o nosso caráter, o nosso interior. Então, ai de mim se não obedecer o Senhor, né? De não pregar essa palavra. Tem muita gente que não está obedecendo. Gente, eu quero falar algo aqui que Deus me tocou agora. O nosso país, Brasil, tem liberdade de pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. E eu acho que o povo está dormindo. Em outros países nós não podemos pregar o evangelho, nem falar, nem vender Bíblia, nem nada. E eu vejo que algumas pessoas não aproveitam aqui no Brasil a liberdade que nós temos. E eu não sei até quando essa liberdade vai ficar desse jeito aí. A gente vai ter liberdade. Se eu fosse você que está me ouvindo, você que está me assistindo, começasse a pregar o evangelho, porque você tem liberdade. Qualquer cristão pode pegar a Bíblia, ir na praça e pregar, polícia não vai te pegar, te prender. Você pode vir aqui na internet pregar a palavra de Deus, ninguém vai banir seus vídeos. Nós temos liberdade no Brasil para pregar o evangelho. E eu não sei por que os cristãos estão calados. Eu acredito que isso vai cobrar naquele grande dia, né? Deus vai cobrar isso de nós, principalmente nós que somos brasileiros, porque nós temos liberdade aqui de pregar o evangelho e não estamos pregando, não estamos dando a honra, a glória devida ao nome do Senhor Jesus. E nós temos que começar a fazer e a pensar nisso. Nós temos que pensar, pessoal. Olha o que ele está falando, eu seria completamente infeliz. Ai de mim se não fizer, ai de mim se não pregar o evangelho, ai de nós se não pregar o evangelho. Nem que seja ler, falar um versículo, tá no ônibus, fala, tá na rua, fala, na internet, fala, no WhatsApp, fala, mas fale do amor do Senhor Jesus Cristo, né? Se eu estivesse oferecendo voluntariamente meu serviço de minha própria e espontânea vontade,
então o Senhor me daria uma recompensa especial. Ele está falando. Essa, porém, não é a situação, pois Deus me escolheu e me impôs este dever sagrado. E assim não tem escolha. Eu não tenho, ele está falando, eu não tenho escolha, né? O Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu e impôs este dever sagrado. Assim, não temos escolha. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus falou, não foi com um grupinho, não foi só com o pastor, não. Foi com todos os cristãos. Com todos nós que cremos. Nós, os que cremos. Olha só, ele está falando. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É a alegria. Olha aqui, é a alegria especial que obtenho ao pregar o evangelho sem despesas, né, para ninguém, ele está falando, e nunca exigindo os meus direitos. Então ele estava, só da alegria que ele sentia no espírito já valia a pena. Olha o que ele fala, gente, que lindo. E isso tem uma real vantagem, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Olha o que ele está falando, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas, ele está falando. Quando estou com os judeus, vivo como judeus, ou seja, o apóstolo Paulo tinha sabedoria para entrar e sair em qualquer lugar, né? Então, você já viu uma roupa? A gente tem sabedoria para ir num casamento, a gente sabe que roupa a gente vai vestir. Isso é sabedoria, você vai num outro lugar, né? Na igreja, você tem uma roupa para vestir. Você vai trabalhar, você tem uma roupa para vestir. Então, você tem sabedoria, né? O apóstolo Paulo, ele tinha sabedoria para lidar com as pessoas. Ele sabia onde ele colocava os pés dele. Olha o que ele fala. Fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Quando estou com os judeus, vivo como judeu, né? Olha aí. Para que eles ouçam o quê? O evangelho. E eu possa ganhá-los para Cristo. Na verdade, as pessoas, né, se comportam de uma maneira... Porque, gente, é difícil as pessoas ouvir o evangelho se você ficar muito indiferente à cultura daquela pessoa, né? Então, olha só, quando ele estava com os judeus, né, ele se comportava como judeu. Para quê? Para que ele pudesse ter a oportunidade de falar de Cristo. Ele não perdia a oportunidade de falar do Senhor Jesus, né? Para quê? Para ganhá-los, para conquistar aqueles judeus para Cristo. Nós temos que ser do mesmo jeito, conquistar pessoas para Cristo. A nossa fé, ela é maravilhosa. Nós não podemos perder o alvo da nossa fé, né? Olha só, gente, que ele fala aqui, ó. Quando estou entre os que estão debaixo da lei de Moisés, olha só. Quando estou entre os que estão debaixo da lei, não discuto com eles. Não discuto com eles, olha aí. Embora não concorde, olha aí. Embora não concorde, porque desejo ganhá-los, né? Quando estou com os que estão sem lei, ou seja, os pagãos, aquelas pessoas que não creem na palavra de Deus, né? Aí ele fala assim, ó, quando estou com os que estão sem leis, concordo com eles, tanto quanto possível, com exceção naturalmente de que, como servo de Cristo, eu devo fazer sempre o que é correto. E assim, concordando com eles, posso ganhá-los também. Quando estou com aqueles cuja consciência é fraca, as pessoas têm alguns têm a consciência fraca, torno-me fraco, né? Ele fala, torno-me fraco. Sim, qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno, olha aí, comum com ela,
né? Olha aí, eu procuro, seja qualquer tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela. Isso é sabedoria de evangelista, dom de evangelista, de saber ali como entrar e falar do Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas, né? Isso tem que pedir do alto, a gente não ganha isso de ninguém, não. A gente tem que pedir para Deus sabedoria e discernimento para falar com as pessoas, né? Então ele procura achar um jeitinho, né? Um terreno comum com ela, para que me permita falar-lhe de Cristo e eu possa salvar alguns. Olha o que ele está falando, né? Então, você tem que criar uma conversa com alguém. Quando eu falo de Jesus para uma pessoa que está perto de mim, ou na rua, em alguma coisa, eu puxo papo com a pessoa, né? Eu puxo, e aí, tudo bem? Como é que vai as coisas? Aí a pessoa começa a me falar o problema. Eu falo, olha, Jesus pode te ajudar. Começa a orar, começa a ler a palavra de Deus. Aí a pessoa me dá uma abertura e eu falo de Jesus, eu não perco tempo. Eu falo do meu Cristo, porque o Senhor Jesus tem poder para salvar, livrar, sabe? Ele tem poder de mudar a história, gente. Ele tem poder, ele mudou a minha. Ele mudou a minha e vai mudar a sua também, se você acreditar. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Ele não quer só o nosso louvor, sabe? Ele quer o nosso coração. Deus quer o nosso coração. Ele quer a gente porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele quer o nosso coração, sabe? Muito mais do que as nossas canções. Deus quer a gente, quer o nosso amor, o nosso coração. Isso é lindo. Não existe um Deus que tem tanto amor por nós assim. Ele é apaixonado pela gente e a gente tem que ser apaixonado por Deus também. Amar esse Deus de maneira grande, especial, né? Falar, Pai, eu te amo todos os dias, Espírito Santo, eu te amo. Me ajuda nas minhas fraquezas, Pai. Às vezes você não consegue perdoar uma pessoa, aí você vai e fala, Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Porque eu sei que se eu perdoar, o Senhor vai me perdoar. Isso é inteligência. E o Espírito Santo sabe que nós precisamos de uma força. E Ele vai te ajudar a perdoar aquela pessoa, né? Então, olha só. Ele sempre tinha um jeitinho ali, né? Para falar de Cristo com as pessoas. Paulo não perdia tempo, né? Faço isso para levar o evangelho a eles e também pela bênção que eu recebo quando eu vejo vir a Cristo, quando ele vê as pessoas vindo para Cristo. Você sabia que você tem uma bênção quando você salva alguém da perdição, quando você ganha almas para Jesus? Você sabia disso? Tem muita gente que não sabe, mas uma das maiores bênçãos é que muitos dos seus pecados são perdoados. Então, eu amo ganhar almas para Cristo, porque eu sei que eu também sou falha, né? Então, quanto mais almas eu ganho, quanto mais eu faço a obra, mais eu tenho a bênção de Deus, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E outra, Deus protege o conhecimento. Se você lê a palavra de Deus, também é um motivo de proteção. Eu quero pregar isso numa outra live. Quero falar sobre a proteção divina. Não perca, gente. Essa live vai ser muito linda. O Espírito Santo está me inspirando sobre como obter a proteção divina. Olha, eu não vou falar agora porque é outro tema, né? Vamos lá. Então você recebe bênção, né? Quando você atrai pessoas para Cristo. Numa corrida, todos correm, porém só uma pessoa ganha o prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar o prêmio. Disputa a corrida para você ganhar o prêmio, né? Tá falando, para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediriam de fazer o melhor que podem. Tem que renunciar a muita coisa, né? Particularmente, eu renunciei muita coisa na minha vida, né? Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito. Não dura muito. Porém, nós os que cremos em Cristo, nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre, né?
Então, olha só, portanto, eu corro direto para o alvo. Nós temos um alvo, nós não estamos perdidos no mundo, nós temos uma razão para viver. Então, quem tem razão para viver não aceita o mal, não aceita nem a morte, para falar a verdade. Nós vivemos por causa de Cristo, nós somos loucos por causa de Jesus, né? Porque nós sabemos em quem temos crido. Então, olha só, eu corro direto para o alvo, eu não perco o alvo, né? Com esse propósito em cada passo, ó, com esse propósito em cada passo que ele dava, né? Olha só, quando luto, não luto com quem esmurra o ar. Tem tanta gente esmurrando o ar. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês, está escrito em Efésios, nossa luta não é contra a carne, não são contra as pessoas. A nossa luta é contra demônios, é contra o inferno. Então, quando você for atacado, você tem que invocar aquele que pode, né? Pode contra essas coisas malignas, que é Jesus, o sangue de Jesus, o nome de Jesus. Porque nós não podemos com essas forças contrárias e malignas. Tem tanta gente que fica de mal de pessoas, se ofende. Tem tanta gente e não consegue perceber que essas pessoas estão sendo usadas por espíritos malignos. Você tá entendendo? E aí a pessoa acha que é aquela pessoa. O problema tá naquela pessoa. Não, o problema é que tem um espírito por trás daquela pessoa tentando te infernizar, te estragar a sua vida. É isso, o problema é isso. Aí a pessoa vai ficar de mal daquela pessoa, não perdoa a pessoa. É tudo que o inimigo quer que você pensa que é. A sua luta é contra a carne. E não é, a nossa luta é no campo espiritual. E como que a gente vai vencer essa luta? Joelho, oração, invocando o nome de Jesus, adorando o Pai, entregando tudo nas mãos do Senhor e perdoando e amando as pessoas como elas são. Gente de Deus, eu fico imaginando, porque eu tinha uma coisa comigo que eu me afastava de todo mundo. Eu me afastava porque eu achava que aquela pessoa errava, aquela pessoa não lia a palavra, eu ia me afastando. Só que depois que eu compreendi que tem pessoas que têm consciência fraca, tem umas pessoas que elas são grudentas, tem umas pessoas que elas precisam de estar perto das outras pessoas. Quando eu vi que o povo é carente, precisa, eu falei, gente, é eu que estou afastando as pessoas de mim, é eu que tenho que mudar. Quando eu comecei a mudar, eu vi a diferença que Deus estava fazendo na minha vida. E a gente tem que... Eu aprendi uma coisa, quando o Espírito Santo me mostrou, falou para mim, filha, a sua luta não é contra pessoas, é contra espíritos malignos. Começa a orar. Quando eu comecei a orar, jejuar, eu tive vitória. O gigante caiu por terra. O problema de muitas pessoas é que as pessoas não conseguem ver o inimigo por trás. Elas estão brigando com a carne. E quando você briga com a carne, você já perdeu. Entendeu? Você está brigando com a pessoa e o inimigo está rindo. Você tem que repreender o inimigo, lutar no campo espiritual e deixar nas mãos de Deus, porque Deus envia o anjo e te dá a vitória e você vai testemunhar o poder de Deus na sua vida. Né? Olha só, ele tá falando, olha só, quando não luto com quem esmurra o ar. Tem tanta gente lutando assim, né? Eu castigo o meu corpo, ele fala, eu disciplino, né, o meu corpo, como um atleta faz, tratando-o com dureza, como meu escravo. Eu tenho que entender isso, a minha mente tem que entender isso. Não é as minhas emoções que tem que falar mais alto que a palavra de Deus. Não são os meus sentimentos. Tem tanta gente vivendo por emoção, gente, tudo carne. A Bíblia fala pra gente andar em espírito, porque aí a gente vai ser alegre, feliz, a gente vai ter tudo. Mas quando a gente começa a andar pela carne, vem as emoções, tristeza, desgosto, nossa, falta de perdão, sentimentos. Quando você começa a andar nessa parte, você não está andando no espírito, você está andando na carne, né? E na carne você não pode agradar a Deus. Você não pode.
pode, você tem que andar no Espírito, sempre orando, sempre conectado, perseverar na oração. Você sabe o que que é? É você tirar 1 hora por dia e ficar o dia todo na oração na mente. Isso é ficar conectado com o Pai 24 horas, né? Você não precisa ficar orando de joelho, mas você tem que ficar conectado, vigiar e orar, né? Jesus já nos ensinou. Olha o que ele fala: eu castigo meu corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza como meu escravo. De outro modo, eu temo que, depois de ter pregado aos outros, eu mesma seja reprovado. Então ele ficava se policiando, se vigiando, né? Porque ele temia, né? Depois de ter pregado aos outros, ele ficava temendo de ser reprovado, né? Então olha para você ver o tanto que o apóstolo Paulo era sincero, né? E o temor que ele tinha por Deus. Então a gente tem que ter esse temor também. A gente tem que se policiar, a gente tem que vigiar para a gente pregar, mas também ter a salvação das nossas almas também, né? E não cair na corrupção, né? E não permitir que nenhum mal entre na nossa vida. Amém? Esse foi o capítulo 9 e já já eu volto com o capítulo 10. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.